Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Canadá Diário Responde, vocês mandam as perguntas e a gente responde um monte de pergunta interessante, inclusive uma que eu selecionei aqui, que ele fala aqui, ó, na comparação Canadá-Brasil, nada supera a discrepância de alguns fatos que ele vai relatar aqui. Então vai ser muito interessante, só que eu vou deixar essa pergunta pro final e a gente tem outras perguntas também muito interessantes pra gente falar durante a conversa, beleza? E se você quiser participar do Canadá Diário Responde, deixa aqui a sua pergunta nos comentários desse vídeo, que a gente vai, selecionar as melhores, ou as mais interessantes, ou as de interesse geral, e a gente vai fazer novos vídeos com as respostas. Pois é, aqui embaixo. Já comenta aqui embaixo e vocês vão participar. Inclusive, a gente vai priorizar, os membros aqui do canal. Né? Quem for membro do canal vai ter prioridade também na resposta. Inclusive, como aqui a pergunta, o comentário do Thiago Viegas, que é membro do canal também. E ele fez um comentário aqui que a gente vai trazer, um comentário muito interessante. Inclusive, antes de ler o comentário do Thiago, deixa eu falar do sistema de membros aqui do canal, né? O YouTube cada vez mais escondendo os vídeos, né? Então o que a gente faz? O sistema de membros é o que viabiliza o canal. A gente não precisa de clickbait para o pessoal assistir nosso vídeo. A gente traz o que a gente acha importante trazer para vocês. Então, se vocês gostam do conteúdo que a gente faz, vocês gostam da nossa liberdade jornalística, como é que fala isso? Liberdade. Ai, esqueci a falar, mas tem imparcialidade. Imparcialidade, isso é, a imparcialidade. Pois é, se vocês querem que a gente continue, considera a possibilidade de se tornar membro, você vai ter um acesso imediato a muito conteúdo e vai ajudar a gente a continuar nosso projeto aqui do mesmo jeito que faz o pessoal aqui, ó. Estão vendo o nome aí dos nossos queridos, amados membros aí, que são responsáveis pela continuidade do projeto aqui, responsáveis pela continuidade do canal, né? E a gente faz questão mesmo de mostrar o nome, agradecer vocês mesmo, porque realmente é muito importante, pessoal. Além da ajuda, né, na prática mesmo, tem ajuda psicológica também, né, Fá? Sim, sim. É um incentivo, né? Na verdade, quando a gente vê, né, as pessoas nos apoiando dessa forma, eu acho que é um incentivo grande pra gente continuar aqui produzindo conteúdo depois de tanto tempo, né, gente? A gente já produz conteúdo aqui sobre a vida no Canadá há mais de 15 anos. Né? Pois é. Bom, então é isso. Clique em Seja Membro. Dá uma olhada lá sem compromisso, você vai dar uma olhada no conteúdo que você vai receber imediato, mas o mais importante é apoiar a gente a continuar no projeto aqui, a continuar também trazendo vídeos, não só os conteúdos, os vídeos dos membros, mas também trazendo vídeos aqui abertos, que a gente sabe que não vai dar muita audiência. Por exemplo, a gente fez uma entrevista, eu fiz o caso, né? Não foi a Fabiana. Eu fiz uma entrevista com a charada Fabiana, que é uma enfermeira aqui no Canadá. Ela conta toda a experiência dela, toda a vivência. Foi uma experiência maravilhosa, um vídeo maravilhoso. E muito pedido, né? Muito pedido. E fizemos também vídeo com engenheiro explicando a formação, o que precisa de formação. Muita coisa que a gente sabe que são de nicho, né? Mas a gente sabe que é importante trazer aqui. Mas se a gente fizer isso e não der audiência, é complicado. Então, por isso que serve o sistema de membros, né? A gente não se preocupa tanto com a audiência, se preocupa mais com o conteúdo, né? A qualidade do conteúdo que a gente traz para vocês. Então é isso. Bom, já bate o sistema de membros. Deixa eu já pedir antes, agora a gente já vai entrar direto aqui para as perguntas, mas deixa eu pedir like, se inscreve no canal, clica no sininho e passa o vídeo para frente. Vamos lá agora, sem delongas. Respira, Jimmy. Respira, calma. Ufa! E agora, sem interrupções, vamos direto para as perguntas aqui, hein? Bom, tem aqui o comentário do Thiago Vegas. Ele deu um overview dele, né, de quando ele veio para o Canadá, e depois ele deu um monte de fatos que a gente vai comentar. Só que a gente vai deixar para comentar esses fatos e ler o comentário dele mais pro final do vídeo. Eu só vou ler agora o comecinho do comentário dele, que ele falou: estive em Toronto em julho, agosto de 2012 para fazer um intercâmbio curto de 4 semanas, para melhorar em inglês aproveitando o período de férias. Era um sonho que concretizei graças à ajuda da minha mãe e cada centavo do suado dinheirinho de telemarketing da época. E amei a experiência. Então, aí ele vai contar... Depois ele vai contar algumas coisas, inclusive trazendo para a atualidade, comparando o Canadá com o Brasil. E aí a gente vai entender. Ele fala de algumas coisas que são discrepantes, entendeu? Na opinião dele, e que chamaram muito a atenção dele, e eu acho que vai ser digna de nota. São coisas que nada supera a discrepância dessa comparação. A gente vai entender melhor. Interessante. Tá? Mas vamos deixar isso para o fim do vídeo.
Beleza, Thiago? Aguenta aí que daqui a pouco a gente lê seu comentário. Agora tem o comentário da Newbie 379. Vocês têm algum relato de roubo no aeroporto de Toronto? Pois tem vídeo de gente que foi passar na inspeção e levaram o celular e o laptop. Nossa, que roubaram. Na inspeção. Como assim? Na inspeção, naquela hora que passa no radar, no radar, não, no raio-x. Tá. Né? Eu também não conheço isso. Obviamente que você tem que tomar cuidado nos aeroportos de qualquer lugar do mundo, né? Eu lembro que quando a gente chegou no Canadá, há 15 anos atrás, olha que interessante, a gente foi pegar a mala, né? 500 malas, né? A mala não, as 500 malas. E eu lembro que na porta, na saída, naquela parte da mala, tinha um rapaz olhando cada um de seus tickets e se correspondia à mala. Nossa, eu não lembro disso. Flash forward pro futuro, tá? Agora a gente, sei lá, no aeroporto de Vancouver, teoricamente, você não pode entrar naquela área de pegar a mala. Só que a gente, quando chega a família e a gente vai receber a família, a gente fica muito alvoroçado e quer ir lá ver a família, né? Rapidamente, abraçar tudo, né? O que acontece? Ninguém checa. Ninguém checa e a gente entra naquela área sem o menor controle, aquela área que não poderia entrar, e sai com a mala também sem o menor controle. Então... Nossa, mas eu não lembro isso de ter um controle da mala. Como é que a pessoa vai... Nunca vi isso. Como assim? Checar mala por mala? Não, quando a gente chegou no Canadá, eu lembro claramente disso ter acontecido e só que isso não aconteceu muito. Eu lembro claramente que isso aconteceu quando a gente chegou, no começo. Nossa, não. Né? Talvez nos primeiros momentos, assim, eu via que o pessoal checava. Agora meio que desencanaram disso, entendeu? Eu não sei se existe muito caso de roubo, talvez não, porque se existisse muito, eu tô querendo chegar nesse seu comentário, eu tô querendo chegar nisso. Na hora da mala, se ela pelo colocou menos. isso, ela já deve ter visto. Não, visto é que o caso dela é outro caso, né? Eu tô falando especificamente da saída. A gente vai pra entrada daqui a pouco. Mas na saída, não deve ter muito caso de pessoas saindo com a sua mala. Porque, pelo menos aqui em Vancouver, a Deus dará lá. Eles soltam lá e cada um leva a mala e ninguém vê nada. Né? Certo? Sim. Agora, a questão de roubar Nossa, imagina a pessoa vai e o roubar laptop, e vai ficar lá na zona, né, lá dentro do aeroporto já, e aí você não sabe quem pegou? É estranho, né? Porque a pessoa tá numa área restrita. Então... Eu acho muito estranha essa informação. Se alguém souber, eu trouxe a pergunta dela, porque se alguém ou dela ou dele, desculpa, se alguém souber, comenta aqui, se alguém souber de algum caso disso. Se na hora lá do raio-x alguém roubou alguma coisa sua. Eu, brasileiro, sou brasileiro legítimo. Então, eu nessa hora eu sempre fico com medo e fico de olho no meu computador, no meu celular. Eu sempre fico de olho, você não fica? Eu fico com medo sempre. Não vamos dar sopa ao azar. E eu acho que é bom a gente... É um saco, porque às vezes você fica parado, né? Aí manda voltar, aí passa de novo, aí manda voltar. Aí a tua mala já foi lá pra... A tua mala não, né? Tuas coisas, né? Mala de mão já tá lá na frente. Não tem como você ver. Já me aconteceu várias vezes quando eu viajo sozinha a trabalho, assim. Às vezes acontece, o negócio já tá lá na frente, se alguém quiser pegar... Mas não te dá desespero? Dá um pouco. Então, pois é. Se alguém souber de algum caso de roubo, a gente não conhece nessa parte da entrada. Nem de saída também. Eu não conheço casos assim. Conheço casos de milhão de casos de bagagem extraviada. Aí tem 1 milhão de casos. Mas de roubo especificamente, eu nunca ouvi falar. Não estamos falando que não existe. Estamos falando que a gente não conhece e não conhece nenhum conhecido nosso que aconteceu. Né? Mas comentem aí se vocês souberem e a gente traz aqui num próximo Canadá Diário Responde. Beleza? Comentário aqui da Gabi lá fora. Realmente, hoje moro na Irlanda, mas a vida de imigrante é semelhante. Não importa o país. A saudade e o sentimento de não pertencimento em algumas horas é real. Sim, muita do que a gente fala aqui não é só para quem mora no Canadá, né? É para quem sai do país, né? Sai do seu próprio país e vai morar em outro lugar, né? O sentimento é parecido. Eu acho que muito do que a gente fala aqui, é por isso que eu não acho que o nosso canal é restrito ao Canadá. Eu acho que nosso canal é restrito à vivência em outro país. Eu acho que esse é o tema.
né? Não necessariamente Canadá, só, né? A gente traz para nossa realidade, mas quando a gente fala de sentimento do imigrante, né? Eu acho que é muito parecido em todo lugar, né, Fá? O que você acha? Você tem só várias amigas lá, amigas e amigos que moram cada um em um país. Sim, acho que quase todos os meus amigos, assim, da época de escola e de faculdade, tá cada um num canto do mundo, assim, né? Poucos ficaram no Brasil. Então, todo mundo passando a mesma coisa em países diferentes. Perrengues em países. O mesmo perrengue em outros países. Mário Rebouças. Olá, casal. Aqui no Quebec, a saúde pública subsidia remédios para quem não tem planos complementares. Mas dependendo do salário da pessoa, você tem que pagar uma taxa anual na declaração de impostos. Se não me engano, um pouco mais de $600 por ano. Nossa, não é barato. Mas claro que esse valor é proporcional ao salário anual. Proporcional ao salário da pessoa. É interessante. Mas não é barato, mas é interessante, né? Aqui, assim, eu tenho a sorte de ter um plano privado pela empresa, né, que subsidia não todos os remédios, mas os remédios com prescrição médica. E não é 100% também. É 80%. Cobra 80% do custo, né? Assim como o plano dentário também é 80%. Né? Nunca cobre tudo, né? Não. Nunca cobre tudo. Mas ajuda muito. O que é interessante é que algumas coisas já estão sendo subsidiadas pelo governo aqui em BC. Eu não sei se isso daí é em todo o Canadá. Eu acho que eu até comentei aqui que o anticoncepcional, tanto o via oral quanto o DIU, ele está sendo subsidiado pelo governo. Então você não paga nada. Pois é. Mas eu achei muito bom trazer essa informação aqui, que a gente não tem tanta informação da questão de Quebec, que é outro. Eu sempre falo isso, me xingam, mas eu vou falar. Você já sabe que é outro país? E o pessoal me xinga. Olha, fizemos uma entrevista maravilhosa aqui de Quebec no Canadá, sem censura. Uma não, um monte. Aqui o pessoal contando a vivência de Quebec. Canadá diário, Canadá inteiro, tá, pessoal? Eu brinco aqui que é outro país, mas a gente fala de todas as províncias e queremos cada vez mais falar de todas as províncias. Então, assim, se a gente não tem a vivência, a gente traz quem tenha, ou a gente lê comentário de alguma pessoa que tem essa vivência. Então foi muito legal, Mário, esse seu comentário aqui, que ajudou essa questão do subsídio. Aqui em BC não existe, né, subsídio do governo para remédio. Só para anticoncepção. Talvez tenha para outros, eu não sei porque se agora ou dependendo do seu ganho, né, talvez também. Talvez tenha alguma coisa, eu não sei. Se alguém sabe, comenta. A gente não sabe, né? Comentário da Julie BR 5958. Pessoal, por favor, faça um vídeo sobre como é ir para o Canadá quando se tem doutorado. A carreira acadêmica aí é mais difícil? Como ingressar? Beijos. A gente não tem experiência nessa área, não, porque a gente não é acadêmico. A gente podia tentar trazer algum professor, né? Acho que tem alguns professores brasileiros. Quem for professor brasileiro, quem tiver doutorado, quiser participar aqui de uma entrevista, manda uma mensagem com um resumo bem rápido da sua história, só em tópicos bem simples, para o e-mail canadadiariotv@gmail.com. Canadá Diário TV tudo junto, e a letra T e a letra V, @gmail.com. Tá aqui embaixo também, vou deixar. Manda, não só os professores, enfim, não só o pessoal do doutorado, quem tiver uma história interessante quiser compartilhar com a gente. Na área de pesquisa. Tinha alguém, a gente já fez uma entrevista há muito tempo atrás. Eu acho que a gente até já fez, mas a gente fez tanta entrevista. Com a Gabi. Ai, gente, agora... a gente fez tanta entrevista com a gente fez, e ela é pesquisadora em universidade, só que eu não lembro se era em Ottawa. Faz muito tempo que a gente fez uma entrevista com ela e ela contava exatamente como que então temos aqui no canal. Então temos. Então temos. Mas é um vídeo antigo, eu precisava achar. Bem. Funciona. Talvez se pesquisar, se você for lá na pesquisa e pesquisar por universidade, doutorado, alguma coisa. Olha aí. Então, pesquisem, pessoal, mas de qualquer jeito, quem quiser dar seu depoimento, trazer, a gente pode fazer até ao vivo, com participação do pessoal, ou fazer um gravado também. Do jeito que você preferir, a gente faz. Beleza? Mas ela, na verdade, ela trabalhava na universidade. Ela não era professora. Ela trabalhava na área de pesquisa. Não sei se ela está perguntando mais na área de ser professor, não. Bom, mas enfim, vamos atualizar, vamos trazer mais pessoal com toda a experiência. Até porque já é antigo, né? Você até já tinha esquecido. Pois é. Vamos lá, agora vamos pro Thiago Viegas. Thiago, olha aí, chegou o momento. Essa comparação Canadá-Brasil, né? Nada supera a discrepância do 3 pontinhos. Esse é o nosso clickbait aqui que usamos, né?
Acredito que o custo de vida e moradia são um problema global, mas no que tange o poder de compra e aquisição de bens, ainda assim há diferenças gritantes na comparação entre Brasil e Canadá. Sou de Brasília e aqui onde tudo sempre é mais caro do que em outras capitais, tirando Rio de Janeiro e São Paulo. Não é diferente. Eu morava na Asa Norte, que fica no centro da cidade, em um apartamento da família, um dos primeiros construídos ainda no início de Brasília. Fica num prédio que não está em condomínio fechado e tem estacionamento público, né? Aí ele falou um pouco do prédio dele, 90 metros quadrados e tal. Atualmente o aluguel está cotado em 3.500, mais 660 de condomínio. A gente nunca conta isso também, né? No Brasil, e acho que é importante dizer que aqui no Canadá quem aluga não paga condomínio. A gente fala isso, mas é bom lembrar. Quando a gente fala do preço do aluguel, o aluguel inclui o condomínio, porque quem paga o condomínio é o proprietário. Sim, e isso é uma coisa que a gente não entra na conta. Então a gente vê, eu não estou querendo minimizar, eu acho caro o aluguel também aqui, eu acho, mas o que eu estou dizendo é que no Brasil a gente não vê o preço, não conta com condomínio. Quando você aluga, você já, né, você supõe que você vai ter que pagar o condomínio. Eu acho que tinha que ser automático pra gente. No Brasil, se a gente for alugar, já vê o preço. O aluguel disso aqui custa 3 mil e o condomínio custa 1.000, tô chutando aqui, o aluguel pra mim vai custar 4 mil. Pronto, já põe na sua cabeça que custa somado já, porque aqui no Canadá você não paga o condomínio, quem paga é o dono, né? Fora a água, luz, que são a parte. E ali continua, né? Já as compras familiares, somos apenas eu e minha esposa e acabamos de fazer compras para os próximos 10 dias, deu um pouco mais de R$300. Tá. Se a gente comparar um por um, né? Aqui daria uns $300, se fosse um por um, né? Tem gente que não gosta que eu compare um por um e tem gente que prefere que compare um por um. Mas, enfim, levando em consideração que compramos alguns produtos de limpeza, não cozinhando, tal. Aqui, assim, no final do mês, teremos aproximadamente R$1.200 de compras para um casal dentro do custo de vida de Brasília. Talvez em outras cidades esse custo pode ser menor. Contudo, creio que na comparação Canadá e Brasil, nada supera a discrepância do poder de compra dos bens materiais. É claro que, no final das contas, também devemos levar em consideração as profissões que exercemos aqui no Brasil e no Canadá, para fazermos um julgamento mais concreto das situações e avaliar se, numa realidade canadense, nosso trabalho proporcionaria a mesma qualidade de vida que temos aqui no Brasil. Eu, aqui em Terras Tupiniquins, enquanto motorista de app, tenho mais que o dobro da minha esposa, ganho mais que o dobro da minha esposa, que é psicóloga com diversas especializações, inclusive em TEA, transtorno do espectro autista. Ele, como motorista de app no Brasil, ganha mais que o dobro da esposa, que é psicóloga, especializada. E aí falou, e olha que eu não trabalho com Uber Black, que ganha bem mais. Acredito, isso não é jabá não, pessoal. Acredito que isso jamais se repetiria se eu tivesse ainda como driver e ela como psychologist aí no Canadá. Esse cargo dela aqui, né, aqui no Canadá exige mestrado e 1 ano de supervisão sobre a orientação de um psychologist. Psychologist, você sabe que não pronuncia P. Explica, eu ensino em inglês. Você não pronuncia, você não fala psychologist, psychologist, você pronuncia psychology. É uma pequeno parênteses. Tá, vai continuar. Então, creio que a valorização do trabalhador ainda deva ser um fator relevante na hora de fazer as contas, no fim das contas. Ainda assim, a comparação do poder de compra em face dos preços das coisas é um escândalo. A diferença na quantidade de tempo dedicado a trabalho para conseguir os mesmos bens é absurdo. Bom, vamos comentar aqui. Ele faz mais comentários, mas vamos comentar até esse ponto que eu acho que é importante. Vai lá, Fá. Essa questão da discrepância, que o motorista de aplicativo no Brasil ganha muito mais, ele falou o dobro? Ele falou que ele tira o dobro do que a esposa dele faz. E ele acha que isso não acontece aqui. Mas ele deve trabalhar muito também, né? Tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer, o que ele tá querendo dizer, na verdade, é que ele acha que isso não aconteceria no Brasil, no Canadá. Essa discrepância. Uma psicólogo aqui no Canadá não ganha metade do motorista de um aplicativo. É isso que ele está querendo dizer. Qual é a sua opinião sobre o fato? Gente, eu sei que tem psicólogo que cobra um absurdo. Psicólogo cobra caro aqui no Canadá. Não, lá também. Lá também ele cobra quase proporcional, né? A gente tem casos que a gente viu que, sei lá, eu vou arredondar, né?
Aqui cobra 100, lá cobra 100 convertido em dólar, em real. Então, ou seja, basicamente a mesma coisa. A gente já viu muitos casos assim, né? Muitos. Sim, sim. Mas vai lá, fala aí um pouco, Fá. Tossi. Eu queria entender. Eu acho que você lê um pouco mais, que eu quero entender onde ele quer Que chegar. ele tá querendo comparar a discrepância das coisas, né? Ele fala do poder de compra também, aí ele vai complementa aqui, né? Em relação a carro, por exemplo, aqui em Brasília é vital usar um, pois a cidade foi arquitetada com a ideia de dificultar o acesso popular às instituições públicas de poder do Estado brasileiro. Por isso, o sistema de transporte público acaba não funcionando bem, pois as discrepâncias entre os lugares, casas, trabalho, shoppings, etc., são enormes, e o carro próprio ou por aplicativo acaba sendo vital para a locomoção da cidade. Nesse ponto, cabe uma parte aqui, né, Fá? Aqui no Canadá, existem muitos lugares que também são assim, né? Explica aí. O transporte público, assim, ele não é uma maravilha em todos os lugares, gente. Né? Nas cidades grandes você vai ter metrô, né? Nas cidades menores, não vai ser a mesma coisa, né? Então, se você for morar num lugar mais afastado, assim, você vai ter que ter carro. Sim. E não tem jeito, não tem jeito. Muitos lugares vai te exigir ter carro. A gente ficou aqui muito tempo sem carro e a gente perdia em qualidade de vida. A gente e não é só isso também. Aqui, a estrutura das cidades ela é um pouco diferente. Você, às vezes, mora numa área que ela é só residencial. Né? Então, é difícil. Tudo bem, ainda você consegue. Se você morar perto do centro da cidade, você consegue ir a pé num mercado, né? Você não precisa ter o carro. Sei lá, se tiver um carrinho lá de puxar. Agora, se você tá numa área mais afastada, que é só casa, para você ir de ônibus no mercado, é mais complicado, né? Então, eu não sei, eu acho que até pela própria estrutura das cidades, assim, você precisa de carro. Você vive, na minha opinião, você carro, vai viver, só que você não vai ter a mesma qualidade de vida. Eu tava entrevistando aqui esse rapaz que é engenheiro, né? Engenheiro, ele é engenheiro, ele foi para Quebec trabalhar como operário, né? E aí ele contou que ele vendeu um Fiat Uno lá no Brasil e ele achou que ele ia chegar aqui e falou, vou comprar um carro pau a pau. Ele falou que comprou um carro muito melhor pela metade do preço do que ele vendeu no Brasil. Nossa! Um Fiat Uno. Né? Então a gente sabe que carro no Brasil é muito mais caro que aqui. E aqui, né, você consegue comprar um carro usado, assim, né, ainda em boas condições, né, em preço bem baixo. Sim, pois é. Continua aqui, né? Eu mesmo havia adquirido um carro zero sob a premissa de preservar um bem novo por muito tempo. Carro zero não é investimento, né? É complicado. Desde que não precisar mais trabalhar como motorista de app, mas caso precisasse, teria uma ferramenta de trabalho nova que não me deixaria na mão. Não, tudo bem, no caso dele é uma ferramenta de trabalho, então... Me custou R$115 mil, pouco mais de 81 e alguma coisa salários mínimos. E não estamos falando aqui de um carro importado ou topo de linha. É um sedã médio da Chevrolet, o Onix Plus, também em sua versão média. Tentei pesquisar no modelo da GM, equivalente aí no Canadá, para fazer uma comparação, mas nem existe, pois o safado da exigência do... O sarrafo, você tá precisando de óculos. O sarrafo, desculpa aí, pessoal. O sarrafo da A exigência do consumidor é uma coisa safada, tá? O sarrafo da exigência do consumidor está bem acima aí no norte. Só tem o Malibu, que está 2 níveis acima do Onix e muito acima até mesmo do Cruze, da própria Chevrolet ou do Toyota Corolla, considerado um dos melhores sedãs do mercado brasileiro. E ainda assim, diante do poder de compra da moeda canadense, o valor de um Malibu no Canadá me parece estar bem mais acessível para o canadense do que um Onix Plus no Brasil, para quem recebe o salário mínimo brasileiro. Sem dúvida, gente. Isso, não estou falando que carro aqui é barato, tá? Eu não acho. Carro zero aqui é bem caro. Zero eu acho caro e eu não recomendo comprar carro zero aqui. A gente comprou. Eu não recomendo, pessoal. Não recomendo. Mas a Fabiana pode ter uma opinião diferente e a gente é uma democracia. Tem essa opinião diferente. Eu acho que a gente poderia ter comprado um carro... 2 anos. De 2 anos. 2 anos, eu acho que fica a dica. Não compre zero, compre o carro de 2 anos. Mas aí como é que a gente ia financiar? Teve a conversa de vendedor. A gente não tinha dinheiro para comprar. Deixa eu falar uma coisa, pessoal. Teve a conversa de vendedor que disse, a gente queria um carro de 2 anos, muito mais equipado. Conversa de vendedor dizendo
que o carro aí ia ter juros zero se a gente comprasse o carro zero. Não, é mentira, tem juros zero. Só que é um juro zero pagando um triquilhão mais. Então, o que adianta o juros? E aí ele compra nosso carro e paga também uma merreca. Entendeu? Então, não, paga um triquilhão mais o valor total do carro. Né? Se a gente comprasse um carro de 2 anos, eu não vou falar em números aqui, a gente pode trazer números absolutos aqui pra vocês. Mas se a gente comprasse um carro de 2 anos, isso seria muito mais barato, entendeu? Então a gente tá pagando muito mais caro por um carro com menos coisa. Então, assim, na minha opinião, pessoal, não vale a pena. Okay? Tem gente que acha que prefere fazer leasing, né? E não é investimento. Leasing é outra coisa. Mas leasing, na minha opinião, é pior ainda, porque você não tem o carro. Eu quero a opinião de vocês aqui embaixo, inclusive. O que vocês acham? Leasing, comprar carro novo, comprar carro usado. Na minha opinião, é isso. É um carro usado de 2, 3 anos. Mas aí você pode trocar por um novo, entendeu? A hora que já passou alguns anos do nosso carro, a hora que a gente terminar de pagar, cara, a gente ainda tá pagando e o carro já desvalorizou. Você tá falando de leasing, né? Não, trocar por um novo. Tô falando do leasing. nosso, tá? A gente comprou zero, não é leasing. A gente ainda tá pagando. Eu não sei nem quanto vale o carro, eu nem quero saber, porque ele vai ficar mais uns 40 anos. E aí agora, é óbvio que ele desvalorizou muito, muito, e a gente ainda tá pagando aquele preço de zero. Zerinho. E tá pagando ainda, pessoal. E aí, assim... Por isso tem gente que prefere fazer leasing, porque aí, assim... Mas leasing você não compra nada, né? Leasing você não tá comprando nada. Leasing eu não sou... Mas você vai ter um carro novo. Eu prefiro um carro de 2, 3 aninhos. E todo o dinheiro que a gente perdeu da desvalorização, você tem que colocar no papel isso. Então, o carro de 2, 3 anos, você também vai perder a desvalorização, mas não essa desvalorização inicial, né? Bom, o nosso canal não é carro diário, é canal diário, então eu vou voltar. Mas eu quero a opinião do pessoal. Então, sobre o ponto de vista de poder de compra, custo de vida, especialmente dos bens materiais, para mim a realidade canadense é muito mais interessante do que a brasileira, pois acaba fazendo uma grande diferença no bolso e em termos financeiros é uma grande disparidade se comparada à realidade de poder de compra aqui no Brasil. Por essas e por outras é que acredito que apesar de o custo de vida e moradia serem um problema global, ainda assim, eu embananei porque é global, né? Então problema global. Global. Ainda assim, há diferenças gritantes na comparação entre Brasil e Canadá, no qual acredito que o último ainda está em vantagem nesses aspectos. E aí, Fá, opinião? Eu acho que ele tá certo. Nosso poder de compra é infinitamente maior. A gente teve essa comparação, né? A gente foi pro assim, Brasil. É o que acontece. A gente... Só que quem ganha um salário bom lá no Brasil tem um baita poder de compra. Aqui a diferença é que é um pouco mais justo. Aqui os salários são mais, digamos, o salário mínimo, lá é assim, no Brasil o salário mínimo é nada e um diretor vai ganhar um salário super alto, vai ter um super poder de compra, gente. Tem um monte de gente que eu conheço no Brasil que tem um super poder de compra e compra, tá sempre de carro zero, mas é uma parcela minúscula da população. Aqui não, aqui a gente consegue fazer o geral, a população como um todo tem um poder maior de compra. Eu entendi o que você está falando e concordo com você, mas isso, você está analisando o poder de compra individual. Se a gente analisar o poder de compra geral, é a questão que ele fez, exatamente o que ele fez aqui. É a questão do salário mínimo. É você analisar com um salário mínimo, quanto que é o salário mínimo aqui de BC? É que por hora, né? Quanto que é por mês? Teria que ver. Dá uns 40 mil, acho. Não, por mês? Você tá falando por ano? Não, por mês, né? Por mês deve dar... tem que fazer a conta. Mas eu, por exemplo, calculo em PlayStations. Um salário mínimo, quantos PlayStations eu compro? E no Brasil, quantos PlayStations eu compro? Entendeu? Mas o grande problema é o lance do salário mínimo. Porque, assim, se você comparar, tá? Um gerente... Sei lá, um gerente de TI aqui. Um gerente de TI no Brasil, que vai ter um bom salário, os dois têm poder de compra. É que a gente tá falando de salário mínimo, gente. Você entende isso? Mas proporcional, eu entendi o que você falou, mas você tá falando do individual. Individual. Os dois têm um poder de compra talvez parecido? Não sei. Essa é a pergunta. O problema é a discrepância de salário no Brasil, gente. Eu vou dar de novo mais um exemplo. Essa entrevista está muito fresca na minha memória, então eu vou dar esse exemplo de novo. Esse rapaz que era engenheiro no Brasil, ele veio para o Canadá ser operário, trabalhando numa fábrica, operário, mão na massa. Ele era engenheiro, ele era gerente
lá da empresa, gerente de projeto e engenheiro, tá? Veio trabalhar como operário. Em valor convertido, o que não se faz a conversão, em valor convertido ele fez a conta. Tá aqui a entrevista, tá? Canadá sem censura, número 10. Ele vai ganhar, se eu não me engano, eu acho que ele ganha um pouco mais como operário aqui. Ou a mesma coisa, ou um pouco mais ou a mesma coisa. Em valores convertidos. Ele falou que lá ele não dormia porque eles desligavam de madrugada para ele. Porque ele era o gerente de projeto. Gerente de projeto aqui, ele vai ganhar o dobro do que ele ganhava no Brasil, pelo menos. Ele falou também isso. Pelo menos o dobro, entendeu? Eu acho que convertido. Assistam lá, tá? Mas, ou seja, não é proporcional, entendeu? Um gerente de banco, sei lá, ganha aqui e lá. Eu quero a opinião de vocês também, né? Isso tudo que a gente tá falando aqui, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. É importante vocês comentarem. Mas vai lá, Fá. Não, é isso assim, é que a gente se colocar no geral não tem nem o que dizer, mas eu tô falando que algumas profissões conseguem ter um poder de compra, mas algumas, só que o problema é que a parcela é pequena, porque são menos profissões que têm salários altos lá no Brasil. Sim. Entendeu? Sim. A grande maioria da população vai ganhar salário baixo. E aí o poder de compra é péssimo. Aqui eu acho que a diferença é que os salários, a disparidade de salário ela não é tão grande quanto no Brasil. Entendeu? Aqui, mesmo quem ganha um salário menor, assim, ele consegue ainda comprar bastante coisa. Lógico, não é a mesma coisa que um médico, mas consegue. Entendeu? Pois é. Bom, é um assunto interessante, a gente pode voltar também no futuro aqui, é sempre interessante essas comparações, eu acho que é importante. Pessoal, faça aqui embaixo suas perguntas que a gente vai selecionando os melhores para os próximos Canadá Diário Responde. Não fique triste se sua pergunta não foi respondida, ou faça de novo, ou tá na lista ainda, mas faz de novo, pode fazer de novo também aqui, que uma hora vai ser respondida, né? Então assim, manda aí. E não tem pergunta boba não, todas as perguntas são boas, são importantes, e se você tem uma dúvida, não existe dúvida boba. Traz a dúvida que a gente vai conversar também, beleza? É isso. Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação. E compartilha, né, com as outras pessoas que também têm interesse em conhecer o Canadá, saber mais sobre o Canadá, tem planos talvez de sair do Brasil e tem o Canadá como opção. Manda pra eles. É isso aí. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, até mais.